para compor a mesa de abertura conosco aqui nessa noite memorável, na capital, no estado de São Paulo, o nosso companheiro Gilmar Mauro, do MST, o nosso companheiro Paulo Okamoto, presidente do Instituto Lula, o nosso companheiro Márcio Postman, da Fundação Perseu Abramo, o companheiro Wagner Freitas, da nossa Central Única dos Trabalhadores, o nosso ex-presidente, querido José Genuíno, representando o Diretório Estadual de São Paulo, o nosso vereador aqui, companheiro Antônio Donato, representando a liderança da minoria na Câmara, nosso companheiro José Guimarães, o nosso líder do Senado, companheiro Humberto Costa, representando a nossa gloriosa bancada federal, nossa querida Benedita da Silva, o companheiro Raimundo Bonfim, da Central de Movimentos Populares, a companheira Vera Machado, do PT da capital de São Paulo, representando a nossa gloriosa juventude, a nossa querida Laura Sítio, do Rio Grande do Sul, Quero convidar agora, de maneira muito calorosa, para compor a mesa conosco, o nosso querido próximo presidente da República, se assim Deus quiser, Fernando Haddad. E quero, por fim, convidar a nossa queridíssima presidenta do PT, Gleice Hoffmann. No meu partido, eu boto fé, porque ele é presidido por mulher. Meu partido. Eu boto fé, porque ele é presidido por mulher. Muito bem, muito obrigado. Convidar a todos para tomar assento aí. Vai se machucar aqui, ó. Meter a cara aí. Só acabar de anunciar umas pessoas. Tá. Quero anunciar aqui conosco o deputado federal Zaratini, quero anunciar aqui o vereador de São Paulo, nosso querido e eterno senador Eduardo Suplicy, o nosso querido Zé Américo, deputado estadual aqui de São Paulo, seja bem-vindo. E no decorrer do nosso evento, nós vamos convidando, nós vamos anunciando as pessoas aqui. Companheiros e companheiras, no dia 8 de setembro, nós realizaremos o primeiro processo das eleições internas e do 7º Congresso do PT. O PT renovará suas direções em mais de 4.600 municípios desse país. Chegamos a 2.300.000 filiados. Em outubro faremos as nossas etapas estaduais. E em novembro chegaremos então à nossa etapa nacional, que será aqui no estado de São Paulo, o nosso congresso, com uma delegação de 800 companheiros e companheiras que estarão aqui conosco nesse momento em que o PT reafirma sua campanha em defesa da liberdade do nosso sempre presidente Lula. Dessa maneira, quero desejar a todos que sejam bem-vindos, que participem dos nossos processos. A partir de agora, teremos os debates, teremos a nossa agenda já aprovada pelo Diretório Nacional, para que nós possamos chegar em novembro com um belo congresso. Quero convidar a todos, primeiro, que estão sentados, que possam ficar de pé, virar para trás, para que nós possamos fazer uma foto bem bonita e uma boa noite para o nosso presidente Lula. Lula livre! 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 Boa noite, presidente Lula!
Quero convidar a todos agora para assistirem o vídeo produzido pela nossa Secretaria de Comunicação, que dará abertura ao nosso 7º Congresso. Peço a todos que sentem e façam silêncio para que nós possamos assistir o vídeo. Todo poder emana do povo. Todo poder emana do povo. Essa frase poderosa que abre o texto de nossa Constituição Federal é desde sempre um sentimento latente nos nossos corações. Nosso ímpeto democrático é, em grande parte, o que nos levou a formar e construir o maior partido de esquerda do Brasil. Partido que transformou o país. A democracia é a ferramenta que encontramos para mudar o mundo. Lutamos todos os dias de nossas vidas para transformá-lo em um lugar mais digno, mais justo e melhor para se viver. Essa é a nossa utopia. Nós lutamos pela felicidade e sabemos que só a partir do poder que emana do povo podemos alcançar esse ideal de felicidade comunitário, compartilhado entre todos e todas, e não só entre os bem-nascidos. Ter acesso à água potável, fazer 3 refeições por dia, trabalhar e receber um salário digno. Já imaginou a alegria de quem pôde acender uma lâmpada em casa pela primeira vez? A gente sabe que para ser feliz precisa de pelo menos o mínimo. E quando não se tem acesso sequer a esse mínimo, a felicidade faz morada nas pequenas justiças do dia a dia. Porque felicidade é também um conjunto de justiças e dignidades pelas quais historicamente lutamos, sempre ao lado do povo. É disso que se trata. Nós, trabalhadoras e trabalhadores, nascemos como partido com uma certeza. A democracia é uma conquista que ou se constrói pelas nossas mãos ou não virá. Uma ideia eternizada em nosso manifesto de fundação que carregamos junto ao peito em todos os nossos governos. Foi com as nossas mãos e corações que tiramos o Brasil do mapa da fome. 30 milhões de brasileiros da miséria, criamos mais de 20 milhões de empregos e demos a chance do filho do pobre se tornar o primeiro doutor da história de sua família. Um legado antes inquebrável que agora tentam reduzir a pó. Hoje, a democracia que ajudamos a construir está em risco. Mas mesmo assim, nossa paixão democrática segue inabalável e resistente, enfrentando o avanço autoritário que está aí. Por isso, o Partido dos Trabalhadores inicia o seu 7º Congresso Nacional. Ajude a escrever a história do partido que mudou o Brasil. Participe. $30 milhões de brasileiros da miséria, criamos mais de 20 milhões de empregos e demos a chance do filho do pobre se tornar o primeiro doutor da história de sua família. Um legado antes inquebrável que agora tentam reduzir a pó. Hoje, a democracia que ajudamos a construir está em risco. Mas mesmo assim, nossa paixão democrática segue inabalável e resistente, enfrentando o avanço autoritário que está aí. Por isso, o Partido dos Trabalhadores inicia o seu 7º Congresso Nacional. Ajude a escrever a história do partido que mudou o Brasil. Participe.
Partido. Partido. É dos trabalhadores. Partido. É dos trabalhadores. Partido. É das trabalhadoras. Muito obrigado. Depois desse vídeo lindo, eu quero convidar para fazer a sua saudação aqui, em nome de todos os paulistas que nos recebem hoje, vão nos receber durante o 7º Congresso, na sua última etapa, o nosso vereador Antônio Donato. Bom, boa noite, companheiros, boa noite, companheiras. Cumprimentar a mesa aqui em nome da nossa presidenta, Gleise, e do nosso grande companheiro, Fernando Haddad. Companheiros e companheiras, a gente realiza o Congresso num momento muito difícil do nosso país. Ontem, em Valinhos, um sem terra foi assassinado por um agroboy em sua caminhonete. Aqui na cidade de São Paulo, nós temos companheiros do movimento de moradia presos. Tudo começou com a queda daquele edifício no Paissandu. Uma ocupação que era explorada, aquele povo era explorado por uma turma criminosa. A partir daquela investigação, aqueles que organizaram a ocupação no Paissandu estão soltos e os nossos companheiros e companheiras estão presos. Ou seja, a criminalização do movimento, a violência crescente do fascismo exige uma resposta do Partido dos Trabalhadores. O 7º Congresso vem em boa hora, vem nesse momento de fortalecer o nosso debate interno e de construir uma alternativa, desde já, de enfrentamento a todos os retrocessos que esse governo vem trazendo. Nós, do Estado de São Paulo, esperamos recebê-los, delegados e delegadas, da melhor forma possível e realizar um grande congresso. Muito obrigado. Viva o 7º Congresso do PT. Obrigada, companheiro Antônio Donato. Também para fazer a sua saudação, quero convidar o nosso companheiro Gilmar Mauro, pela Frente Brasil Popular. Caros companheiros e companheiras, presidenta Gleise, Haddad, nosso candidato, não vou citar todos para evitar gastar o tempo. Vou rapidamente, o Donato já falou, ontem nós perdemos um companheiro Luiz, 72 anos, quando fazíamos uma manifestação no acampamento Marielle Vive, de mais de um ano já de existência desse acampamento. O que buscávamos era água, né? A prefeitura de Valinhos não está fornecendo água, poucas vezes forneceu ao longo de mais de um ano. E distribuindo comida, que é produzida no acampamento. Parava e liberava, até que o cara saiu com a caminhonete. Vocês viram pelas imagens o que ocorreu. O seu Luiz é um senhor de 72 anos que estava muito feliz porque estava estudando, estava aprendendo a ler. Nós temos professores voluntários lá dentro e temos um curso de EJA. E ele estava aprendendo a ler. E foi assassinado. Felizmente, ontem mesmo, fruto da pressão, vários parlamentares se envolveram, várias dirigentes, o criminoso foi preso. Pelo que ele posta, é um desses que não tem vínculo, talvez, com fazendeiro, etc., mas desses setores, classe média, eu diria, que se acham no direito de matar. É a raiva tomando conta. E por isso foi importante a prisão. Quero convidá-los, amanhã nós queremos fazer um grande ato, às 10 da manhã, em Valinhos. Quem puder, participe, porque é importante para colocar um freio nisso. Daqui uns dias vai ser julgado,
talvez haja até um despejo daquela área, e nós queremos transformar isso numa grande manifestação. Bom, me desculpe eu ter pegado esse tema, até porque depois vou ter que sair, mas sobre o PT, parabenizar. Eu disse outro dia para um amigo conversando, de outro partido inclusive, se eu viesse de algum planeta agora, em 2 organizações eu estaria. No MST, como militante, estaria muito perto do PT. E não porque o PT é socialista, acho até que a maioria nem é. De verdade. De verdade. É porque o PT tem no seu seio um senso de justiça social. E isso é muito importante, não só nesse tempo histórico. E eu diria, Gleice, a vocês, é preciso pensar o médio prazo. É preciso pensar o médio prazo numa perspectiva que nos aponte para enfrentar esse tempo histórico difícil. Uma frase que diz que nós precisamos pensar o curto e o médio prazo, porque no longo prazo estaremos todos mortos. Eu diria, é do Keynes. Eu diria, nós temos que planejar o médio e longo prazo, porque no curto prazo é que nós estamos com um monte de problemas, né? E planejar o médio prazo no seguinte sentido: em quantos municípios nós estamos e em quantos nós queremos estar daqui 5 anos? Que tipo de militantes nós temos hoje, que tipo de militantes nós queremos ter daqui 5 anos? Que tipo de comunicação nós temos hoje, que tipo de comunicação nós precisamos ter daqui 5 anos? Que tipo de militância, de participação da juventude, de formato dos atos, de metodologia nós temos hoje e o que nós precisamos construir para ampliar a nossa base social e fazer os enfrentamentos que esse país precisa. Ótimo congresso a todos, o MST vai estar junto e muito obrigado por toda a solidariedade da militância petista ao MST. MST, a luta é para valer. MST, a luta é para valer. Muito obrigada, Gilmar Mauro. Quero, na sequência, passar para fazer a sua saudação. Aqui, em nome de toda a bancada federal, nossa querida Benedita da Silva. Boa noite, companheiras e companheiros. Saúdo os demais na pessoa da nossa presidenta Gleisi Hoffmann e também do nosso presidente Haddad. Por que isso? Porque nós estamos num momento importante. Eu não quero ser traída pela minha emoção. Está aqui lançando o 7º Congresso do Partido dos Trabalhadores. E nós observamos quantas lutas, quantas caminhadas, quantas vitórias, quantas alegrias, quantas oportunidades. O 7º Congresso tem um ponto muito em comum com aquilo que nós sonhamos para homens e mulheres, negros, indígenas, para a nossa juventude. Esse congresso vai ser feito num momento de grande desafio. Desafio onde nós temos a maior liderança presa e que não cometeu nenhum crime, é um preso político. No momento em que nós vamos para uma eleição e temos o Haddad com mais de 40 milhões de votos, nós estamos no momento em que um governo destrói todos os sonhos e todas as esperanças. E esse congresso vem para nos dar uma unidade para que nós possamos enfrentar e certamente nas ruas poder trazer de volta Luiz Inácio Lula da Silva para estar conosco no nosso 7º Congresso Nacional. Faço essa saudação em nome da bancada do Partido dos Trabalhadores, mas quero dizer a você, Lula, que estamos todas e todas aqui
resistindo. E você tem uma grande bancada, uma bancada maravilhosa, que está, sem dúvida nenhuma, com muita honra, representando este maior partido, que não é só do Brasil, é da América Latina, esse grande partido que faz com que os nossos sonhos, que nossas esperanças estejam cada vez mais vivas, e te esperando com um beijo no coração e Lula livre, com muita luta, e salve o 7º Congresso do Partido dos Trabalhadores. Lula livre! Lula livre! Obrigada, Bené. E por falar em bancada federal, quero registrar aqui a presença também de 2 grandes deputados aqui, nosso querido Paulo Teixeira, nosso querido Vicentinho, o Zaratini, eu já havia citado. Citar também a presença da nossa ex-ministra das Mulheres, Eleonora Meneguzzi. Isso aí. Passo para fazer a sua saudação, presidente da nossa gloriosa Central Única dos Trabalhadores, Wagner Freitas. Única, Central e Central Única das Trabalhadoras. Importantíssimo nesse momento. Gente, eu queria só dizer que os trabalhadores se sentem representados pelo PT. Agora, na recente briga nossa pela não reforma da Previdência, esse instrumento retirado dos trabalhadores, por esse governo fascista, esse não precisava. Eu queria dizer que o PT representa, o PT representa a classe trabalhadora. Representa desde a sua, quando foi criado, representa hoje, é o maior instrumento de luta da classe trabalhadora. O PT vive um momento, na nossa avaliação, muito revigorado, muito forte, muito presente na vida do povo brasileiro. Vamos tentar o azul. O verde não deu. Vamos tentar o azul. Muito presente na vida do povo brasileiro, em todas as lutas que a classe operária faz. E vamos agora nos lembrar que agora, na recente luta que nós fizemos contra a reforma da Previdência, nenhum dos nossos deputados votou favorável à proposta dos patrões. A presidenta Gleisi, a sua direção, o partido esteve firme e forte, defendendo os interesses da classe trabalhadora, junto com todo o movimento sindical, todo o movimento social. E o PT gerou a maior liderança da história desse país, que é Luiz Inácio Lula da Silva. Então o PT não representa, o PT nos representa a classe operária. É o instrumento de luta principal que nós temos. Eu tenho certeza que no 7º Congresso isso vai ser consagrado. O PT vive um momento muito importante e viverá um momento mais importante ainda a partir do 7º Congresso, sendo a alternativa dos trabalhadores a esse governo fascista que está aí pura e simplesmente para tirar direito dos trabalhadores. O PT tem militância, o PT tem liderança, tem trajetória, tem musculatura efetiva para ser essa motriz de liderança para o Brasil voltar a ter democracia. E eu sinto muito orgulhoso de ser petista, de estar na presidência da CUT, mas fundamentalmente ser um militante petista. Eu tenho certeza que os trabalhadores estão muito amparados pela organização do Partido dos Trabalhadores. Viva o PT, viva o 7º Congresso. Obrigada, Wagner. Quero chamar nosso líder no Senado, senador por Pernambuco, nosso querido Humberto Costa. Bem, pessoal, queria inicialmente saudar o nosso querido presidente Lula, nossa companheira presidenta do PT, Gleisi Hoffmann, nosso companheiro Fernando Haddad. Em nome deles, eu quero saudar todos que compõem a mesa, todos que aqui estão. Eu venho, em nome da nossa bancada do Senado, trazer uma mensagem a esse 7º Congresso Nacional do PT. E essa mensagem é exatamente a de dizer que, às vésperas de completar 40 anos,
o PT dá um exemplo da sua grande vitalidade política, da sua força. 40 anos em 500 e tantos anos de história é muito pouca coisa, é muito pouco tempo. No entanto, nesse muito pouco tempo, não só nós tivemos a oportunidade de governar esse país 4 vezes, e quando não estávamos governando, estávamos liderando a oposição para construir nesse país um caminho que é fundamental e importante para a construção da cidadania. Nossos governos representaram avanços importantes, conquistas sociais bastante significativas, e não foi por outra razão que nós fomos perseguidos, não foi por outra razão que eles tentaram dizimar o PT, mas o PT é como madeira de lei, que é duro e que não quebra com facilidade. E nós estamos hoje diante de um novo desafio. Nós que fomos tirados violentamente do governo, vivemos hoje um governo de extrema-direita, profundamente autoritário, com traços fascistas e que vem implementando uma política cujo objetivo é destruir o pouco de bem-estar social que nós conseguimos construir por intermédio do Estado brasileiro, desmontar as diversas políticas sociais, especialmente as que nós construímos, ampliar a desigualdade, a pobreza e a miséria. E é por isso que esse congresso é importante, porque ele vai representar mais uma vez o ascender da esperança que o PT sempre representou no nosso país. E eu tenho certeza que com muita unidade nós vamos fazer esse congresso o mais importante do PT e dedicá-lo integralmente a essa luta que estamos travando hoje, que é a de resguardar, que é de salvar, que é de libertar o grande símbolo de toda essa luta e, por que não dizer, do próprio PT, que é o presidente Lula. Vamos à luta, um grande congresso para todos nós. Obrigado. Obrigado, Deco. Gente, só funciona o microfone cruzeirense, não é nada pessoal não, mas eu já percebi isso. Diz ele que é gremista. Mas eu queria perguntar uma coisa, tem juventude do PT aqui? Petista, de esquerda e socialista. Juventude, petista, de esquerda e socialista. Então eu queria chamar para falar em nome de toda essa juventude do PT, para dar uma boa noite aqui, a nossa companheira gaúcha, que vem lá do Rio Grande, Laura Sítio. Boa noite, companheiras, boa noite, companheiros. Cumprimento todo mundo aqui em nome da nossa presidenta Gleisi, nosso companheiro Haddad. Queria dizer para vocês que esse é um momento para nós muito importante, de lançamento do 7º Congresso. Porque afiar a ferramenta partidária é fundamental para que a gente possa enfrentar os desafios que a história nos imputa. Daqueles que acham que a fome no Brasil, ela acaba com uma frase, com a negação de sua existência. O PT e os vocativos que fizeram ele chegar até aqui, nos seus 40 anos, permanecem vivos e intactos. Portanto, nós conseguirmos debater reposicionamento da nossa estratégia, da nossa tática, atualizarmos e visualizarmos os desafios que nós temos para oferecer um projeto com perspectiva de futuro para o nosso país, para a nossa juventude, para a maioria do nosso país que é formado por mulheres, por negros e negras, é fundamental, porque nós somos um partido com a cara do Brasil. E afiar nossa democracia interna é fundante para que nós possamos dar conta desses desafios, que é redemocratizar o Brasil e, para isso, também perpassa por libertar o nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, eu deixo aqui um abraço, uma saudação, que nós possamos fazer do nosso partido grande e generoso para conseguir encantar corações e mentes e fazer dele a altura dos desafios que o Brasil nos pede. Porque o PT é um partido necessário para nós construirmos uma nova perspectiva para o nosso Brasil. Então, eu deixo um abraço a todos os companheiros e companheiras. Obrigada. Pessoal, antes de chamar o próximo companheiro aqui, eu queria lembrar
que nós temos 2 ex-presidentes do PT que estão presos. E nós temos um ex-tesoureiro muito querido por todos nós, que também está preso injustamente. 2. Então, eu queria pedir aqui uma salva de palmas a esses guerreiros companheiros que estão em Curitiba. Bacari, guerreiro do povo brasileiro. Bacari, guerreiro do povo brasileiro. Os ex-presidentes Ricardo Berzoini, Tarso Genro e Olívio Dutra mandaram saudações aqui, já com uma certa antecedência, explicaram da impossibilidade de vir. O ex-presidente Rui Falcão me parece que até teve aqui hoje pela manhã, mas está acometido por uma gripe muito forte. Então, aqui com a missão de falar em nome de todos os ex, nosso querido José Genuíno. Companheiras e companheiros, eu quero, em primeiro lugar, comunicar a vocês que estou tomado e possuído com muita emoção. Porque eu aprendi na vida a não separar a política da emoção, do sentimento, da paixão, do sofrimento, das dúvidas. E quero dizer isso especialmente, companheira Gleisi, para o companheiro que não está aqui. Companheiro que é o coração desse projeto. É o coração, a alma, a simbologia, a subjetividade de quem apostou na criação do Partido dos Trabalhadores. É este companheiro que a classe dominante brasileira não aceita, quer interditar para viabilizar um projeto perverso, entreguista, antidemocrático, da barbárie social. Por isso que para nós é questão de vida e estratégia a luta Lula livre. E este companheiro, que é o coração desse projeto, representa essa geração de homens e mulheres que fizeram um pacto. E qual é o nosso pacto, companheiras e companheiros? É que as nossas vidas, e fizemos essa escolha, ao se filiar no partido, ao fazer o debate, ao fazer a luta, nós tomamos uma decisão. Uma concepção de vida que só tem sentido se estiver a serviço de um projeto coletivo, de uma luta e de um infinito. Por isso que a estrela vermelha, a cor vermelha desse partido, representa muita coisa para nós. Eu sei que os companheiros que estão na cadeia, eu vivi essa experiência, estão no limite. E a cadeia coloca o ser humano no limite. Ou ele se levanta e luta, ou então ele cai. E aí nós aprendemos nesse partido a levar em conta um outro ensinamento. Para nós lutadores do socialismo, para nós petistas, nós aprendemos que a humilhação, baixar a cabeça e mudar de lado é a morte. A luta é apenas o risco de morrer. E nós escolhemos o risco do debate, o risco da divergência, o risco da dúvida, o risco de nos juntar, o risco de que a gente é companheiros e companheira de uma caminhada. E nós amarramos as nossas vidas nesse projeto libertário, humanista, democrático e socialista. E o 7º Congresso vai representar um grande acontecimento, porque de todos os congressos do PT, este é o mais importante. É o mais importante porque ele vai significar o retrovisor e o para-brisa. O retrovisor para o balanço. Não o balanço que a classe dominante quer que a gente faça, mas o balanço que nós vamos fazer.
Ele vai representar o retrovisor para a gente resgatar a memória, não a memória morta, mas a memória daqueles que suaram, que receberam xingamento, daqueles que foram condenados, daqueles que foram presos, daqueles que deram suas vidas, daqueles que tiveram problema com família, com a comunidade, mas disseram: o coração nosso é vermelho. Este retrovisor é fundamental no Congresso, mas ele tem que ter um grande para-brisa, que é exatamente o futuro que nós vamos definir neste Congresso, nas suas plenárias, nos seus debates. Portanto, este é um congresso singular na história do nosso partido. Por isso, companheiras e companheiros, eu quero dizer que nós aprendemos a fazer o debate, a combater e a lutar. Temos diferenças, temos algumas divergências, mas existe uma coisa: nós aprendemos na vida que não dá para mudar de lado. Nós temos um lado, que é o lado da luta, do combate, da democracia, do socialismo, dos direitos, da soberania nacional, do Lula livre. É o lado daqueles que têm sonhos, e nós aprendemos a sonhar, porque o sonho para nós não é um fato qualquer. O sonho para nós mexe com o nosso coração, mexe com as nossas entranhas, porque isso dá sentido à nossa vida. As nossas vidas, as gerações que vêm por aí, fazem essa caminhada. E eu acho que o 7º Congresso, companheira Gleice, companheira Haddad, todos os companheiros que estão aqui, vai representar, com certeza, um grande salto político. Este Congresso é para derrotar a direita. Este Congresso é do combate. Este Congresso é de um partido que não tem medo de divergir, porque nós temos algo muito maior que nos unifica, que é a causa, o sonho, a utopia, uma utopia que se realiza em cada ato, em cada momento. Eu estou emocionado e queria abraçar todos vocês. E queria abraçar dizendo que a vida não tem sentido se a gente não fizer da política aquilo que é a supremacia da liberdade humana. As ditaduras quebram a política e tiram dela o sentido de construir cidadania, transformação, revolução e mudança. E nós dizemos: basta, não dá. Vamos lutar. Um grande abraço. Viva o PT! Lula livre! Partido é dos trabalhadoras. Partido é dos trabalhadores. Pessoal, também com muita emoção é importante lembrar daqueles dois que nos deixaram também, né? Guxiquem e Marco Aurélio Garcia. E José Eduardo Dutra. O Dutra, eterno mineiro misturado com sergipano, que até hoje eu não entendi o que é. Pessoal, nós vamos agora ouvir um recado de uma pessoa muito querida por todos nós. Eu tive com ela semana passada, numa ocasião muito difícil, que foi o velório da mãe dela, lá em Belo Horizonte. Ela não pôde vir, Leonora estava lá. Queria muito vir, mas até por essas razões. Aliás, hoje faz 7 dias. Mas ela fez questão de gravar um vídeo e mandar o recado dela para nós. Nossa querida, sempre presidenta Dilma Rousseff. Companheiros e companheiras. Companheiros e companheiras. O PT sempre caminhou e segue caminhando ao lado do povo. Por isso, é de suma importância debater o que está acontecendo em nosso país, que neste momento é governado pela extrema-direita. Um grupo de neofascistas que promove a retirada de direitos, o corte de programas sociais e a venda do nosso patrimônio público. Programas que o presidente Lula e eu construímos por 13 anos e que começaram a ser destruídos a partir do golpe de 2016. O 7º Congresso Nacional Lula Livre acontece no momento em que estamos com o nosso maior militante e líder injustamente encarcerado.
o mais destacado preso político da atualidade e em todo o mundo, condenado sem crime e, por isso, sem provas, um inocente. Convoco todos vocês a participarem em outubro das etapas estaduais do nosso Congresso e, em novembro, da etapa nacional. Vamos juntos construir os rumos do partido que mudou o Brasil. Vamos juntos lutar por Lula livre. Afinal, defender a liberdade de Lula é defender a democracia, é defender um país melhor e mais justo para todos os brasileiros e todas as brasileiras. Vamos juntos, com coragem, capacidade de luta e esperança. Dilma, olê, 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 olá. Dilma, Dilma, olê, 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 olá. Companheiros e companheiras, então, sobre os gritos de olê, olê, olá, vamos ouvir o nosso querido próximo presidente da República, Fernando Haddad. Queridos companheiros e companheiras, cumprimento a todos em nome da presidenta Gleisi. Vou ser breve na minha fala, que eu estou já com uma gripe adiantada, espero que involua a partir de agora. Eu queria dar alguns informes importantes que têm a ver com a nossa jornada de lutas. Eu cheguei do México na segunda-feira e tivemos muito boas notícias de lá, porque o governo Obrador e o governador de Puebla, que são pessoas alinhadas com forças progressistas do continente, organizaram uma reunião em que participaram quadros políticos de todo o subcontinente, de governos e de oposição a governos, mas da linha progressista, socialista, social-democrata. Tinham companheiros do Uruguai, o próprio candidato a presidente da República, Daniel Martins, estava lá. O Alberto Fernandes mandou representantes, ele próprio gostaria de estar, mas em função do adiantado da campanha eleitoral e dos compromissos na Argentina, ele não pôde estar, mas mandou 4 companheiros, alguns dos quais possíveis ministros do seu governo. O próprio Obrador mandou a presidenta do Morena para nos recepcionar. Tinham companheiros do Chile, os estudantes que lideraram a campanha no Chile pelo acesso à educação superior, não a Camila, mas a Carol estava lá, que é deputada hoje. Enfim, tinham companheiros de todo o continente. A primeira coisa muito flagrante, o Aloysio Mercadante me acompanhava, teve uma atuação extraordinária na reunião. A partir de uma intervenção do Aloysio, saiu um documento exclusivo em relação à campanha Lula Livre, que foi pouco divulgado, infelizmente, pelos meios de comunicação no Brasil, mas circulou nas redes sociais. Se existe alguma coisa chamada formador de opinião, eu diria para vocês que, inclusive, setores da direita estão muito preocupados com o que está acontecendo no Brasil. Eu começo falando isso porque eu acho que a coisa que angustia cada vez mais é o tempo passar e o Lula permanecer preso. É um negócio que eu sinto na conversa com os militantes em todo canto, que há uma apreensão cada vez maior sobre isso, e eu acho que efetivamente a gente tem que parar para entender o que está acontecendo, porque mesmo depois dos vazamentos que deram clareza a denúncias que a gente vinha fazendo já há muitos anos, não sobre o combate à corrupção, que isso tudo está sendo feito com instrumentos que foram criados pelo PT, enquanto governo. Nós criamos os instrumentos e fortalecemos as instituições que se encarregam do combate à corrupção, mas do uso político-partidário que foi feito desse combate por meios escusos e que estão vindo à tona gradualmente, mas também eloquentemente, dando conta de que o Lula e outros companheiros nossos são vítimas do que a gente chama de lawfare, que é essa guerra jurídica infernal que está sendo utilizada para
guerra política no país e em outros países latino-americanos. Também saiu uma nota em relação ao Rafael Correa, a Cristina Kirchner, mas saiu uma nota exclusiva sobre o Lula, porque dos ex-presidentes progressistas da última safra, o Lula é o que está preso. Então eles acharam por bem fazer uma carta exclusiva para o Lula. Mas, sinceramente, eu acho assim, quanto tempo mais? O que mais precisa acontecer nesse país, sabe, para que as instituições façam um mínimo gesto de reconhecer vícios insanáveis desse processo. Então, o nosso temor, né, é de que os cronogramas das decisões que vão sendo tomadas vão sendo estabelecidas com base na conveniência de mantê-lo no cárcere. E isso tem que ser objeto da nossa reflexão permanente, porque assim já passou de toda conta o que está acontecendo com o Lula. E eu estou falando isso porque acabo de voltar de Curitiba. É sempre muito difícil visitar o Lula nessas condições. A gente sai melhor do que entra, porque o Lula dá muito gás para quem o visita. O Lula está sempre com muita disposição. Mas a gente nota também que vai batendo um ceticismo em relação à realidade jurídica do país, à realidade institucional do país. Enquanto cresce o apoio, mesmo interno, as pesquisas dão conta que cresce o apoio interno à campanha Lula Livre, eu diria que no plano internacional isso já é líquido e certo. Não há nenhum lugar do mundo civilizado, minimamente civilizado, que não reconheça na atual situação uma enorme injustiça que está sendo cometida com o maior político da história do nosso país, o maior líder de esquerda da história da América Latina, possivelmente. Então nós precisamos efetivamente refletir sobre isso, e o impulso que vem de fora tem que ser utilizado a favor dessa campanha. Tem havido manifestações na Europa, tem havido manifestações nos Estados Unidos e em alguns países latino-americanos, mas nós temos que encontrar um caminho de adensar e de dar visibilidade para a indignação que toma conta de um número cada vez maior de pessoas. Porque não é possível a gente não conseguir fazer as pessoas acordarem para o que está acontecendo. Dito isso, eu trago algumas questões que o Lula me pediu para trazer, que é uma questão de calibragem do discurso. E ele fez menção a uma coisa específica que ele acompanhou pela TV, ele tem TV aberta. Ele falou, olha, eu acho, Fernando, que a reforma da Previdência, do jeito que foi aprovada, tem 1000 problemas. Mas eu acho que a gente deveria ter capitalizado o trabalho que a oposição fez, o trabalho que o PT fez no Congresso Nacional, inclusive para estimular as pessoas a voltarem para as ruas na segunda votação e nas 2 votações que ainda faltam no Senado. Porque se a gente passar para a sociedade a ideia de que, apesar de tudo que nós fizemos, não adiantou nada, as pessoas vão se desmobilizar. E eu acho que, guardadas levando em conta tudo, o que nós conseguimos, que foi derrotar o projeto de capitalização do Guedes, tirar o BPC, a aposentadoria rural, do projeto, reduzir de 20 para 15 anos o tempo de contribuição, melhorar as condições das professoras. Apesar de estar distante do que a gente... Apesar de estar distante do que nós temos, da tarefa que nós temos pela frente, nós não podemos passar para a sociedade a ideia de que foi só uma derrota, porque senão, em agosto e possivelmente em setembro, quando for para o Senado, a nossa capacidade de mobilização vai cair. E nós precisamos provar para a população que a mobilização ela adiantou, ter ido para a rua adiantou, ter chamado a greve, por maior ou menor que tenha sido, adiantou. E que a luta tem que continuar até o fim, até esse processo estar concluído. Então ele fez um apelo para que os discursos dos nossos parlamentares, dos nossos senadores, dos nossos deputados, estejam alinhados com o pensamento de convocação para novas mobilizações, porque nós conseguimos algumas coisas a partir dessas mobilizações. E uma segunda observação que ele faz
é o fato de que nós temos que ir para o corpo a corpo. A luta que, na visão do Lula, faz diferença é o corpo a corpo em relação aos deputados. Você falar por Twitter com um deputado tem um efeito. Você está na porta da casa dele, na porta do gabinete dele, cercando o carro dele, colocando na internet o rosto dele, o que ele fez, o que ele votou, tem outro efeito. Ele falou, é da tradição da política brasileira fazer o corpo a corpo em relação aos parlamentares. Isso é da tradição. Nós já passamos por isso e eles têm que passar. Mas é isso que vai sensibilizar os deputados a afrouxar esse arroxo que estão fazendo sobre os trabalhadores. Você tem que comprovar 40 anos de contribuição para ter aposentadoria integral. Para quem é bom de conta, você pode estar falando aí de 80 anos, de 80 a 85 anos de vida, para você ter aposentadoria integral. Porque a contribuição, em média, Márcio, é de menos de 6 meses em 12. Menos de 6 meses em 12. Ou seja, mesmo que você seja um trabalhador padrão, com muita sorte, praticamente com poucos períodos de desemprego ou subemprego, você vai ter que trabalhar não 40, mas 50, 60 anos. Se você começar a jornada com 16 anos, você vai ter 76, você vai ter 80 anos para chegar a uma aposentadoria integral. Ou seja, o trabalhador pobre não tem a menor chance de atingir essa condição. Jamais vai cumprir os requisitos da legislação que o Bolsonaro está propondo. Isso precisa chegar à população. Isso precisa, de alguma maneira, chegar à população e agora, para que em agosto, em setembro, a gente tenha a capacidade de mobilizar e melhorar o texto, né, que está tramitando, para que a gente não chegue a esse descalabro que é promulgar o que foi aprovado. Mas isso só vai ser feito se a gente valorizar o que a gente conquistou. Essa é a visão do presidente Lula. E a segunda tem a ver com o que eu disse, em primeiro lugar, que é a própria campanha Lula Livre. Nós temos que falar com todas as letras. Nenhum partido fez mais pelo combate à corrupção do que os nossos governos. Os nossos governos foram os que efetivamente mudaram a legislação e fortaleceram as instituições para fazerem um trabalho republicano de combate. A corrupção quer separar o joio do trigo, não importa onde o joio esteja. E eles usaram esses instrumentos para tentar liquidar uma força política transformadora, como é o caso do Partido dos Trabalhadores. Então, ele também, nesse caso, entende que tem que haver um reposicionamento. Por fim, eu queria falar, em nome próprio, sobre as expectativas em relação ao 7º Congresso. Eu acho que nós nunca vivemos um período tão desafiador para o PT. O PT foi fundado em 80 e nós não tivemos, desde então, não tivemos nada parecido com o que significa o governo Bolsonaro. Todo dia é um descalabro na vida das pessoas. Porque não é só as medidas que ele anuncia, é a sua retórica, é o seu exemplo, que é sempre pernicioso para todos os valores que as pessoas representam. As pessoas que estão aqui representam. É um desastre ter o Bolsonaro na presidência da República. Como nunca se teve na história do Brasil. É o pior presidente da história do Brasil. É o sujeito que mais traz energia ruim para o nosso país, do ponto de vista de um projeto de desenvolvimento, de um projeto generoso, de um projeto sustentável, de um projeto que tem um mínimo de compromisso com valores universais. É uma pessoa arrogante, é uma pessoa que não mede as palavras, faz questão de não medir, quando fala do filho, quando fala de cinema, quando fala de arte, quando fala de educação, quando fala de tudo. Apresentou um desastre de programa para as universidades essa semana. Esse futuro, isso é uma coisa escabrosa. Eu tive uma reunião com a reitora recém-impossada da UFRJ, lá no Rio de Janeiro. Estão todos assustados, não é, com a ânsia de destruição desse governo, sempre com uma roupagem que vários especialistas já estão se manifestando sobre isso. A gente espera muito que o movimento estudantil, a juventude do PT, com quem foi ministro, quem é professor, vá para a luta e faça um grande ato em 13 de agosto. Nós temos que ter como meta levar as pessoas para a rua.
O dia 15 e o dia 30 de maio provaram que é possível mobilizar, sobretudo quando a causa ela é autoexplicativa, porque nós estamos dialogando com o futuro do país e eles estão destruindo qualquer possibilidade de futuro. Não pode passar um projeto desse. Um projeto desse é a destruição da universidade pública no nosso país. E a gente sabe o que nós fizemos em relação ao acesso das camadas populares à universidade de qualidade nesse país. Nós, mais do que ninguém, temos que dizer alto e bom som que nós dobramos o Parque das Federais, que nós levamos as federais para o interior, que mais do que dobramos as vagas de ingresso, quase triplicamos, e que reservamos metade para alunos de escola pública, e que hoje mais de 50% dos estudantes das federais são negros. São negros. O que se imaginava que levaria meio século para acontecer, aconteceu em 10 anos. Em 10 anos essa transformação aconteceu. E não é possível que esse investimento que foi feito no melhor da nossa gente não tenha um retorno na hora que o país mais precisa. Vai ter. O povo já foi para a rua em maio, vai voltar em agosto. Nós temos que ter clareza de que nós temos que botar gente na rua em agosto contra o Weintraub e o Bolsonaro. Eles são destrutivos da educação, são destrutivos do futuro. Mas nós temos que fazer mais no Congresso. Esse desafio que está colocado, né, essa retomada do mercado financeiro, da financiarização, essa retomada da precarização do trabalho, está indo outras medidas do Bolsonaro que ainda pioram a redação da CLT, que já foi piorada pelo Temer. Isso não vai parar. E o nosso desafio é botar a cabeça para pensar. Nós temos meses até o Congresso, nós temos que ter grandes teses no nosso Congresso. Nós temos que nos despir de preconceitos, de dogmas, temos que abrir a nossa cabeça para o futuro, nós temos que parar de pensar das velhas maneiras que a esquerda pensou ao longo do século XX, e nós temos que ser ousados no 7º Congresso. Nós temos que ter uma plataforma para 2020 e 2022 representativa do desejo de transformação radical da sociedade. E isso vai exigir muito neurônio, porque não é fácil transformar para melhor o mundo. Como nós estamos vendo, transformar para pior é muito fácil, mas para melhor vai exigir reflexão, ciência, diálogo e, sobretudo, generosidade. Se a gente for para uma mesa discutir o que aflige a nossa população com as velhas ideias, nós vamos sair do Congresso mais divididos do que entramos. Se a gente entrar nesse Congresso com o espírito livre que deve nortear um verdadeiro socialista, nós vamos sair com um programa grande para apresentar para o país e vamos derrotar o neofascismo que está instalado. Até o Congresso, e se Deus quiser, nós vamos sair com um documento muito forte que vai transformar o Brasil para melhor e mais radicalmente até do que nós já fizemos. Boa noite, um abraço. Pessoal, quero registrar aqui a presença do companheiro Miguel Nicoleles, neurocientista e lutador pela soberania nacional. Haddad, presidente! Brasil, urgente! Haddad, presidente! Brasil, urgente! Haddad, presidente! Pessoal, chegando aos finalmente do lançamento do nosso 7º Congresso, o nosso querido vereador Eduardo Suplicy, ele propôs aqui uma moção de homenagem ao ex-diretor do DIEESE, mas nós aprovamos uma moção já na reunião do Diretório Nacional, viu, vereador? Que faleceu ontem. Queria, então, por fim, convidar para encerrar os trabalhos da abertura do nosso 7º Congresso, nossa queridíssima, gloriosa presidenta Gleisi Hoffmann. Muito bem, valeu, companheirada. Boa noite.
Uma alegria estar com todos vocês, todas vocês aqui no lançamento do nosso 7º Congresso. Quero fazer uma saudação muito especial aos meus queridos companheiros e companheiras, membros do Diretório Nacional do PT, que estão reunidos todos aqui, participamos da reunião. Fazer também uma saudação muito especial à nossa juventude, aguerrida, combativa, de esquerda, socialista, está aqui. As nossas mulheres, que também têm participado ativamente do Partido dos Trabalhadores, dado muito orgulho nessa caminhada, ao movimento de negros e negras, ao nosso movimento LGBT, uma saudação muito especial. Quero também saudar aqui as nossas queridas ex-ministras Eleonora e Ideli, que participam com a gente nesse evento. O orgulho que nós temos. Saudar de forma também muito especial uma pessoa que está aqui, que é para nós um grande cientista brasileiro, que a gente tem muita referência, que é o professor Nicoleles. Muito legal. Não, ele não quer vir. Saudar aqui a nossa mesa, nossa companheira Laura, que falou pela juventude, nosso querido companheiro Guimarães, nossa companheira Vera, que está aqui. Saudar também nossa companheira Isabel, saudar o querido Paulo Okamoto, presidente do Instituto Lula e do Comitê Lula Livre. Saudar o Bonfim, da Central de Movimentos Populares, nosso querido presidente da Central Única dos Trabalhadores, o Wagner, Humberto Costa, nosso líder no Senado, a Benessa, a guerreira, essa mulher que está sempre à frente aí dos movimentos populares. Uma saudação muito especial, Genuíno, a você, que nos dá muito orgulho, viu? Quando foi presidente do PT e como ex-presidente. E em seu nome, saudar todos os nossos ex-presidentes do PT. Legal. E, claro, o nosso querido companheiro bravo, presidente Fernando Haddad. Gente, eu quero ler aqui porque eu fiz uma mensagem para essa abertura do Congresso. E eu não queria errar nela no que eu queria falar. Então, vocês me permitem, mas eu vou ler. O Partido dos Trabalhadores ainda não completou 40 anos. Nós somos um partido jovem, desde a sua fundação. Mas já escreveu seu nome na história como protagonista dos mais importantes processos de transformação do Brasil. O PT será sempre lembrado como o primeiro partido de esquerda nascido da base, do chão das fábricas, dos assentamentos e ocupações, das lutas populares, e que pela via democrática chegou ao governo para mudar o país e a vida da nossa gente. O PT nasceu com ousadia de enfrentar a repressão da ditadura e construir ao mesmo tempo uma proposta socialista. O Gilmar já saiu aqui, mas eu ia falar para ele, socialista, viu, Gilmar? Socialista, popular e democrática para o país. Nós crescemos adotando novas práticas políticas, tanto na vida partidária quanto na relação com a sociedade. Aprendemos a combinar a presença nas ruas com a intervenção nas instituições. Democratizamos as formas de governar em todos os níveis, chamando a sociedade a participar da definição e implantação de políticas públicas. Essa construção coletiva, que recolheu a contribuição de tantos militantes populares, religiosos e intelectuais, se fez também de muitos momentos simbólicos. E o mais significativo foi, certamente, quando pela primeira vez um líder originário da classe trabalhadora foi eleito presidente da República e abriu para o povo as portas do Palácio do Planalto. 5 séculos de luta contra a opressão, a injustiça e a desigualdade. 5 séculos de vitórias e reveses, de sonhos desfeitos e sempre renovados, encarnavam-se na figura humana daquele presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. Lula é outro nome do PT e tornou-se o outro nome de um Brasil melhor e mais justo. Um país soberano que seu governo mostrou ser possível, contra tudo que tentaram nos impor como verdades imutáveis. Lula é o outro nome de milhões de brasileiras e brasileiros que, junto com ele, deram os primeiros passos em direção à cidadania e conquistaram as primeiras oportunidades, sempre negadas à grande maioria excluída da nossa população. Lula é o nome da esperança, que persiste teimosamente,
apesar dos golpes desferidos contra a democracia e os direitos do povo nos últimos anos. A prisão de Lula, ilegal, ilegítima, injusta, numa farsa judicial que impediu o país de eleger outra vez seu melhor presidente, é a síntese dos retrocessos que golpeiam simultaneamente a democracia, o Estado de Direito, a soberania nacional e o projeto de desenvolvimento do país com justiça social. A candidatura de Lula em 2018 era o maior obstáculo ao projeto de poder neoliberal, que acabou se impondo em sua versão mais autoritária, submetendo o povo e o país à selvageria do mercado e retrocessos civilizatórios. Foi a prisão ilegal de Lula que abriu o caminho para esse governo que está aí. A tragédia política, social e econômica do país foi amarrada à injustiça e ao sacrifício pessoal da nossa maior liderança política. Se não há as saídas para a profunda crise brasileira, fora da vigência plena do processo democrático, também não se pode falar em democracia, Estado de Direito e liberdade no Brasil, enquanto não for revogada a sentença injusta, enquanto for negado ao cidadão Luiz Inácio Lula da Silva o direito de provar a sua inocência num julgamento justo. Lula, o Brasil que construiu e construímos juntos, foi reconhecido e admirado internacionalmente, porque iniciamos um processo de desenvolvimento sustentado, com inclusão social sem precedentes na nossa história, porque criamos milhões de empregos formais e porque vencemos a fome num ambiente de aprofundamento da democracia e ampliação dos direitos. Lula é o brasileiro que representa aos olhos do mundo aquele Brasil que havia finalmente encontrado seu futuro. Sua condição de preso político é hoje denunciada nos 4 cantos do mundo, como estigma de um país que perdeu o respeito na comunidade das nações. É a este líder e companheiro que prestamos a homenagem no lançamento desse 7º Congresso Nacional dos Partidos dos Trabalhadores. Por isso ele vai se chamar Lula Livre. Mais do que um gesto de solidariedade e reconhecimento ao fundador e presidente de honra do PT, é uma demonstração do compromisso e da centralidade que conferimos à bandeira Lula Livre. A prisão ilegal o impede de estar fisicamente conosco hoje. Eu espero que esteja no Congresso, como esteve em todos os momentos na história do Partido dos Trabalhadores. Mas não vai aprisionar jamais seu exemplo de luta contra a injustiça e a desigualdade. Nós continuaremos falando por ele, sonhando por ele, lutando por ele junto com o povo brasileiro, que tem Lula presente na memória e no coração. Nós não vamos nos calar, não vamos desistir de lutar enquanto não libertarmos Lula. Esse é o maior partido de esquerda da América Latina e do Brasil. Foi forjado na luta e na resistência. Jamais vai se curvar. Nós somos produto, o PT é, produto e resultado da luta e do sonho de homens e mulheres ousados, mas, sobretudo, daquele que é o maior líder político e popular da nossa história. E é nesses sonhos, nos sonhos de Lula, nos sonhos desses homens e mulheres, nos nossos sonhos e pelos sonhos de justiça, por um país soberano, pela democracia, pelos direitos do povo, é que o Partido dos Trabalhadores conclama para a construção do seu 7º Congresso Lula Livre. Viva o Partido dos Trabalhadores, viva o Partido das Trabalhadoras! Partido é das trabalhadoras. Partido é dos trabalhadores. Partido é das trabalhadoras. Ninguém canta. Lula livre, Lula livre, Lula livre. Obrigada a todos e a todas, os companheiros do Diretório Nacional, dizer que nós encerramos nossa reunião hoje, portanto amanhã não haverá reunião do Diretório Nacional, o que nos permite voltar mais cedo para os nossos estados. Um abraço a todos e muito obrigada. Gente, eu só queria fazer aqui um agradecimento.